Bora lá, gente, vamos começar o primeiro trecho. O primeiro trecho. Vou ver se ser mais sucinta, né? Porque eu resumi esse livro com outro que também tem muita coisa legal para passar para vocês, que agora eu tô lendo, né? Eu acho que nos vídeos anteriores já resumi tudo. Mas, às vezes tem alguma coisa aqui, né? A mais. Vamos lá. Primeiro trecho. Nos pesadelos, durante as febres, ela revivia sempre, com muitos detalhes, cenas do abuso sexual cometido pelos pais e pelos vizinhos quando tinha 3 meses. Concluiu-se a idade porque a família mudou-se depois dessa época. Graças à grande confiança nos próprios sentimentos, Joana, né? Você que está com um H aqui. Estava apta a vivenciar plenamente o ódio pela traição e o desapontamento pela violentação numa idade tão precoce. O que mais detestava era saber que sua capacidade de seguir seus instintos tinha sido tão severamente danificada. Para ela, esse era o maior delito de seus pais. Mais tarde disse: eles roubaram minha maternidade. Quando eu tinha 3 meses, nem conseguia amamentar meu filho no início, embora eu o quisesse tanto. Passou-se muito tempo até que Joana conseguisse se confrontar em um diálogo interno com os pais, expressar a raiva, a indignação represadas em seu corpo, reclamar seus direitos e trabalhar a violentação. Ainda antes do início desse processo, a simples disposição de permitir toda a verdade leva à queda da temperatura e à cura de teus seios. Era capaz de amamentar o bebê, que rapidamente aprendeu a evitar a mamadeira, embora a enfermeira achasse isso absolutamente impensável. Joana aproveitou sua maternidade e sua felicidade por conseguir amar, poder amar, proteger, alimentar, acalmar e cuidar de um ser inocente, conseguindo até adivinhar suas necessidades. Mas essa felicidade foi constantemente interrompida por fases nas quais duvidava estar fazendo tudo certo, temia que a felicidade terminasse tragicamente. Perguntava se podia entregar-se à sua alegria. Por ter estudado psicologia, perguntava-se ainda se não sofria de alguma mania, se por egoísmo não paparicava perigosamente o filho. A torturante autocrítica foi alimentada também por conselhos de amigos que achavam que a criança precisava receber limites desde cedo e aprender a ser sozinha, senão se tornaria uma pequena tirana. Embora Joana não desse crédito a qualquer dessas opiniões, não conseguiu evitar a insegurança que se instalara junto ao seu próprio filho. Então, gente, é primeiramente assim. Quem teve o filho? Foi você. Se ele nasceu através de você, tá? O filho não é posse. As pessoas vêm através da gente, tá bom? Por isso que o nosso compromisso é dar orientação, é disciplinar, é ensinar o amor, ensinar o afeto, ensinar o respeito, educar, para essa pessoa ir para o mundo. A mãe dá esse primeiro experimento de amor interno, porque a criança ela acha que ela é a mãe. Por isso que a falta da mãe é complicado para a criança. Porque a criança ela saiu de dentro de uma incubadora. Quando ela sai, ela não tem consciência nenhuma, então ela acha que ela é incubadora. Você está entendendo? Por isso, dos partos humanizados, que a criança fica com a mãe, já começa a sentir o cheirinho da mãe. Não é para ir na mão do médico, dar um tapa, Claro, às vezes a criança está correndo risco de vida, precisa de um atendimento, a mãe desmaiou, alguma coisa aconteceu, gente, não estou falando disso.
Mas o processo é assim. Eu falo, os nossos ancestrais não tinham essa coisa muito de estresse, de depressão, de carência. Assim, tinha assim umas carências, porque todos nós somos fadados para ter. Mas a gente não vê essa coisa absurda que a gente vê hoje. As pessoas, às vezes, elas sabiam lidar melhor com as coisas e continuar. Meu, tá assim, mas o que é? Não é que, não tinham depressão, não tinham estresse, mas elas eram mais fortes. Elas conseguiam ser mais fortes. Elas suportavam com maior fortaleza. Hoje a gente perdeu essa fortaleza. Estamos extremamente fragilizados, machucados, adoentados. Porque cada vez mais o que acontece? Antes é assim, eu lembro, nossos ancestrais falavam assim, pobre sabe porque é pobre, então a gente vai ter essa vida tal, mas não é pobre para ser sujo, para viver na sujeira, para viver numa casa sem capricho, para andar de qualquer jeito. Não, nós temos menos posse, só isso. Mas a gente faz a nossa comida, a gente tem nossas reuniões, anda bem vestido, anda bem arrumado, anda limpo. Não fala de qualquer jeito, não é? Educado, elegante, respeitoso, honesto. Você vê que não tem a ver, você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. As pessoas, elas tinham consciência do que elas conseguem fazer. E que o maior valor é ser uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa digna, uma pessoa que contribui com a sociedade. Agora não. Agora a gente quer validar, ser valoroso para o outro através de posses, através de bens, através do celular, da maçãzinha. Não através dos nossos princípios, valores, habilidades. Não é? Então, gente, voltando aqui, o filho, se ele veio, se você foi a incubadora dessa criança, e ela nos primeiros anos, ela vai achar que ela é incubadora, então por isso a importância dessa presença e da atenção da mãe, porque vai validando o sentimento, vai criando esse amor interno, porque se ele vê, se o bebê acha que, eu sou a mamãe, e aí ela tem essa atenção, tem essa presença, claro, gente, dentro do que é possível. Mas o bebê sente, ele sente amor. Então ele desenvolve esse amor interno. Agora, a mãe não dá atenção, deixa para os outros. A criança fica com um sentimento que ela não sabe o que é, mas é um vazio, um abandono, é uma desconexão. Ela não tem, ela perdeu a conexão. E é aí que se instala aquela falta, que você preenche com bebida, com vício, com comida, com luxúria, compulsões. Compreendeu? Então, eu estou complementando aqui. Vocês entenderam o processo? O que a gente tira da criança, nesse caso aqui, o que foi tirado dela, principalmente numa fase, não tem explicação. Não tem argumentação. Só que a sociedade, não, segue à frente, e aí, beleza, vai. Não, mas a criança, ela estava sozinha. Cadê a testemunha? Cadê o defensor? O adulto vai lá, não, eu tenho Ministério Público. Cadê o Ministério Público da criança de 3 meses que foi violentada dessa forma pelos próprios pais biológicos? Aí você vai tentar argumentar com alguém, as pessoas se calam, as pessoas
O silêncio das pessoas é pior do que a própria dor que você carregou. Mas o que acham? A criança não vai lembrar. Eu falei, a criança absorve inconscientemente tudo ao redor que acontece com ela. A criança é sensível. E eu juro, gente, as maiores atrocidades são com crianças boazinhas, que são as sensíveis, que são as... Por quê? Por que será que elas atraem isso? Sim, tem o lado de karma, tem o lado de aprendizado. Mas por que os adultos crescem sem ter essa consciência também? Porque karma não é sentença. Se você, quanto mais você faz o bem, mais aqueles resgates... eu fui Vou falar um nome aqui para não dar problema. Um apelido. Eu fui um bigodinho na vida passada. Na vida passada não, né? Na sua encarnação passada. Porque se você perdeu o corpo, a consciência continua aí. Mas agora eu me proponho a fazer o bem. Que você vai queimando isso. Você vai dissolvendo. Como a gente queima uma dívida? Não é colocando saldo positivo? Então, bem é o saldo positivo. E vai reduzindo aquela dívida. Mas para isso você tem que tomar consciência. Aprendeu? Sim. Estamos aqui fisicamente, é um bebê. Tem um processo espiritual, tem um processo conceitual, porque é um espírito que só reencarnou. E para reencarnar tem que... O processo de encarnação é esse. Sim, pode ter feito coisas, pode ter... No núcleo familiar é o núcleo principal de aprendizado. Porém, é o núcleo também de cura. Só que se ignora as coisas. Não dá assistência à validação do sentimento. Ocorreu, ok. Pode ser kármico, pode não ser, ok. Mas vamos trabalhar essa emoção para isso se encerrar, senão esse abuso vira desamor para a próxima geração. Então, eu sofri um abuso, aconteceu, eu vou resolver isso agora, porque eu não vou passar para a próxima geração isso. Eu não vou passar isso. Porque eu sei que isso é dolorido. Talvez eu passei por essa experiência porque eu tinha que ser, entre aspas, o mártir para revolucionar e interromper a repetição dessas coisas. Então pode ver, gerações e gerações, o pai é ausente, gerações e gerações, o pai morre, gerações e gerações, é uma doença específica que todo mundo tem, gerações e gerações, é isso. Se você está aqui agora, você é o revolucionário, você que vai curar esse sistema, essas repetições. E esse é o processo. Só que assim, sempre em cima da mãe, né? As pessoas podem até achar, não, Lu, você está falando que sempre em cima da mãe é autocrítica, mas também você está fazendo crítica. Eu não estou fazendo crítica. Eu só estou falando que é preferível você escolher em ter filhos, parar e ter essa fase, pelo menos até os 8 anos, dos 0 aos 8 anos, você se dedicar muito mais aos seus filhos. Ou ir lá no seu deputado, né, no seu político preferido e falar, os ambientes precisam ser adaptados para a realidade real das mulheres. Um banheiro não é adaptado para a mulher. A relação de trabalho não é. Uma mãe tem que ter a mesma rotina que um homem. 8 horas, você acha que as pessoas são 8 horas produtivas? Só ir nas lojas para você ver, tá todo mundo batendo papo, tudo conversando, ninguém está produzindo.
Compreenderam que a gente tem que repensar muitas coisas? Eu só estou falando isso. Se tornou mãe a prioridade, pelo menos até uma idade em que a criança está independente, que ela sabe? Você já colocou na aula de judô e a criança já, entendeu? Já ensinou as áreas do corpo que ninguém pode tocar, ensinou que tudo ela tem que falar para você, como o filme que eu falei. O que fulano falou para você? O que fulano estava fazendo? A criança fala e você deduz. Opa, peraí. Já perguntou ontem quem falou com seu filho? Quem viu seu filho? Já perguntou? Né? Terminando aqui, ó. As sessões de terapia ajudavam a se orientar e a cada vez descobria o quanto lhe era importante poder amar e mostrar sem perigo esse seu amor, sem precisar temer que ele fosse explorar, trair ou violentar. Com 3 meses, as pessoas acham que vou fazer o que eu quiser com a criança e ela não vai lembrar. Menino, ficou no corpo dela a informação. Tem uma técnica, as paredes falava assim, pergunta para o teu corpo aonde está aquela situação. Vai doer. Porque a criança não tem consciência para trabalhar aquilo que acontece, o corpo trata isso. Aí você não sabe daquelas dores, daquela doença, daquele sobrepeso, você não entende. Isso lhe devolveu a sensação de ser inteira novamente, como antes das feridas tão precoces. Então, gente, a melhor coisa é resetar, voltar lá a 2 meses e meio de vida e recomeçar de lá. E recomeçar de lá. Ai, Luta, não, eu só... minha vida começou. Não, porque não, minha vida começou esse ano. Eu só lembro desse ano, só falo desse ano. E aí? Recomece, renasça. Resete. Renasça todos os dias. Renasça, cada dia é diferente. Por isso a gratidão de todo dia. Porque todo dia você pode ser diferente, pode fazer diferente. O que passou ficou lá. Agora você está carregando a vida toda, que aconteceu há 3 meses aqui. As outras pessoas nem vivem mais, as pessoas também estão nem aí, pai, mãe, parente, tá nem aí. Mas você continua vivenciando todos os dias, sendo que você deveria renascer. Não é assim, deixa para lá, bola para frente. Não é esse o processo. Olha lá, valida seu sentimento, valida, olha. Ai, Lu, porque é difícil tal tudo. Olha, valide, dê a validação, dê os nomes certos para as coisas. Se respeite. Eles foram errados, sim. Independente se você tem karma, consciência, etc. Foram. Isso aconteceu? Aconteceu. Não merecimento, não. Aprendizado. Aprender a amar. Gente, tudo que nos acontece é aprender a amar. Só que amar, você não sabe o que é amar. Amar é união e consciência. Ela percebeu que estava começando a errar com o filho. E ela foi atrás do que faltava, que foi amor, união e consciência. Quando a gente ama de verdade, olha para aquela pessoa e fala, olha, eu posso amar muito essa pessoa, mas não é possível conviver com ela. Isso é amor. Não amor é você conviver e continuar sentindo ódio, rancor,
Não consegui, não. E vamos lá. Vou falar um texto, uma partezinha que ela falou. Isso lhe devolveu a sensação de ser inteira novamente, como antes das feridas tão precoces. Em suas confrontações internas com seus pais, precisava dizer-lhes frequentemente. Tem que ter esse confronto. Independente se eles estão vivos, se eles estão mortos, se eles se arrependem, se não. A questão não é deles mais, a questão é você. É a sua vida que está em jogo. É a sua vida que está sendo prejudicada, não a deles. Eu amo Michael e quero amá-lo. Minha alma precisa desse amor, como meu corpo precisa de ar. Mas eu estou constantemente na iminência de abafar essa necessidade. Preciso de toda a minha energia, meu intelecto, para essa repressão, apenas para me libertar desse amor que eu suspeito ser errado. Por quê? Como vocês me levaram a isso? Vocês me ensinaram tão cedo que uma criança pequena não merece respeito, que não é gente. Na melhor das hipóteses, é um brinquedo com o qual se pode brincar, mas também ameaçar à vontade, explorar e maltratar, sem ser preciso ter a mínima responsabilidade por isso. Essa é a herança de vocês, aquela que me deixa insegura tantas vezes, que me transmite sensações de estresse e saturação. E ainda hoje, às vezes, eu não arrisco sentir raiva de vocês, dirigindo-a para o meu filho. É tão fácil imaginar que Michael iria restringir minha vida, minha liberdade, pois ele me requer o tempo todo. Mas não é ele. É só olhar em seus olhos e ver sua inocência e fidelidade. Sim, a criança, ela... Ai, o verdadeiro amor de mãe, não. O verdadeiro amor é da criança. Até ela sofrer com os desamores. Aí, quando ela sofre os desamores, ela cria um falso self. Então, é um falso amor que ela transmite. Tá entendendo, né? Porque você não vive uma vida plena nas suas relações. Por causa disso. E eu sei, de novo estou fazendo dele bode expiatório para vocês. Um filho amado aprende desde o início que é amor. Um filho negligenciado, desprezado, explorado nunca pode aprender. Mas eu quero saber. Aprendo todo dia com Michael. Sempre algo novo, devagar, apesar da herança de vocês. Eu sei que um dia terei certeza de que sou capaz de amar. Não preciso falar mais nada, já falei bastante, né? Já falei bastante. Próximo vídeo.